Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma dica de Direito Administrativo para você que está se preparando para a Guarda Civil Municipal da cidade de Serra. Meu nome é Maiara, sou professora aqui do Vale Concurso e também policial penal no estado de Minas Gerais. É uma honra estarmos aqui hoje, para que juntos a gente possa aí trazer um conteúdo que vai, te ajudar aí na sua preparação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative as notificações, tá? Nós temos muito conteúdo aqui, você pode procurar no nosso canal. Diariamente, tem saído conteúdo voltado para a sua prova. Se você tem interesse em adquirir algum dos nossos cursos, fique à vontade para chamar o pessoal do atendimento aí no WhatsApp, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre organização administrativa, tá? A organização administrativa é aquela parte que vai falar da administração pública direta e da administração pública indireta, né? Se você nunca teve contato com a matéria, não se preocupe, tá? Que a minha intenção aqui é deixar, de forma bem resumida e bem fácil, de compreender para você, tá certo? Então vamos lá, Começando falando aí da organização administrativa, as entidades políticas vezes as entidades administrativas, tá? Quando nós falamos de entidade política, nós estamos falando dos entes federativos, Que no caso seria a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, Então, essas pessoas jurídicas de direito público interno são dotadas de competências de natureza política, legislativa e administrativa, tá? E esses são os componentes, da administração pública direta. Então, quando a gente fala de administração pública direta, nós estamos falando, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tá? Então, esses entes políticos, que compõem aí a administração pública direta, tá? A gente tem, por outro lado, as entidades administrativas que possuem competência administrativa destinadas aí à execução das leis, tá? Essas entidades, que nós vamos ver quais são, elas fazem parte da administração pública indireta, que seriam as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações públicas, tá? Outra situação que a gente tem aqui, que também é sempre cobrado em prova, é centralização, descentralização e desconcentração, Essa diferença aqui, tá? Então, assim, como forma, de organizar o exercício da função administrativa, o Estado, ele vai se socorrer de alguns mecanismos, Então, a gente vai ter a centralização, que é uma situação em que o Estado, ele executa diretamente as suas tarefas, Então, ele vai centralizar ali, a execução das suas tarefas, seja através aí, dos seus órgãos públicos, dos seus agentes aí públicos, tá? Mas dentro da mesma pessoa política. Um exemplo de atividade centralizada é a segurança pública, A segurança pública, ela é feita de forma centralizada aí, pelo ente político, tá? Outra situação que a gente tem aqui, é que a administração, ela é composta de órgãos, Então, a gente tem aí a administração direta composta de órgãos e a administração indireta, que se compõe de pessoas jurídicas também denominadas aí de entidades. Quando a gente fala de descentralização administrativa, o Estado, ele não vai executar, as suas tarefas de forma direta, como acontece lá na centralização. Ele vai delegar a outras entidades. Então, quando a gente fala de descentralização, nós estamos falando de criação, de entidades, tá? Que pertencem aí à administração indireta. Então, a administração indireta, ela é criada através de uma descentralização administrativa. Então, a administração indireta, ela surge através da descentralização administrativa, em que o ente, ele não exerce mais ali de forma direta, algumas competências, então, algumas funções administrativas. Então, ele vai, descentralizar e, através dessa descentralização, é criada aí, tá? A administração pública indireta. E aí, nós temos algumas espécies de descentralização, que eu trouxe aqui a título de conhecimento, que seria a primeira, descentralização mediante outorga,
ou também chamado de descentralização por serviço, por funcional ou técnica, que se dá quando o Estado, né, mediante lei, cria uma entidade ou autoriza sua criação e transfere a ela determinado serviço público. Um exemplo seria aqui, né, a criação aí da autarquia INSS, que fica responsável aí, né, pela Seguridade Social, tá? Ela é criada por uma lei para prestar um serviço próprio de Estado, né? E ela compõe, né, a administração pública indireta porque é uma autarquia. Segundo, nós temos a descentralização mediante delegação ou descentralização por colaboração, que ocorre quando o Estado, mediante um ato ou contrato, e não por lei, ele transfere a um particular a execução de determinado serviço público. Então, como, por exemplo, a gente tem aqui as concessionárias de serviço público, aquelas que vão fornecer água, que vão fornecer, né, energia elétrica, tá? Isso é uma forma de descentralização por colaboração, tá? Então, aí, o que acontece, né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem a CEMIG, que fornece energia elétrica, temos, né, em alguns estados, SAAI, outros a Copasa, que fica responsável pelo abastecimento de água. Aí, como no Espírito Santo também, né, nós temos ali as entidades, né, que vão prestar esse serviço, tá? E fazem parte aí da descentralização por delegação, tá? Essas entidades, elas normalmente, né, também são pessoas jurídicas com personalidade própria, tá? E aí, né, prestam um serviço, não é por lei, é um contrato, tá? Então, se é um contrato, né, feito aí através, normalmente, de licitação, e elas podem ser substituídas por outros. Esses contratos, normalmente, são por um determinado período ali de tempo, né, de anos, tá? Então, olha só, exemplo, a União delegou à empresa de telefonia XPT, mediante contrato, a prestação de serviços públicos de telefonia fixa. Mas esses contratos, eles não são eternos, tá? Eles possuem aí prazo de validade. Nós temos descentralização territorial ou geográfica, que é a possibilidade de criação de um território federal. Nós não temos mais territórios federais no Brasil. O último que nós tínhamos era o território de Fernando de Noronha. Ele foi anexado, né, ao estado de Pernambuco, tá? Mas nós já tivemos, tá? O estado do Amapá, o estado de Roraima, eles eram territórios federais que foram transformados em estados, tá? Então, quando falar de território, né, criação de território, nós estamos falando de descentralização territorial, tá? Hoje no Brasil nós não temos mais essa descentralização, porque nós não temos nenhum território mais. Todos os territórios, né, foram incorporados a estados ou viraram, né, estados. A desconcentração, o Estado se desmembra em órgãos para propiciar melhoria na sua organização estrutural. Então, todas as vezes, gente, que nós falarmos em desconcentração, nós estamos falando de criação de órgãos públicos. Então, cuidado aqui, né? Na descentralização, de centralização, nós temos criação de entidades que compõem a administração pública indireta. Na desconcentração, o OLI, né, de com, nós temos a criação de órgãos públicos, tá? Que é uma divisão interna de competências, tá? Então, o órgão público, ele é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Ele é uma divisão interna de competências. Então, aqui como exemplo, a gente tem o Ministério da Economia e os seus órgãos, como a Secretaria de Tesouro Nacional, a Receita Federal, né? Então, a entidade, ela é uma pessoa jurídica, né? Aqui no caso, né? O Ministério da Economia, ele é um órgão, tá? Ele é um órgão ligado aí, né, à União. Então, ele não tem personalidade jurídica própria, tá? Mas o Banco Central, por exemplo, que também está ligado aí ao Ministério da Economia, o Banco Central, ele é uma autarquia. Ele tem personalidade jurídica própria, ele é uma pessoa. Então, olha só, ele é uma pessoa jurídica, né? Independente ali da sua criação. Então, olha só, o Ministério da Fazenda, ele está ligado, né? O Ministério da Economia, que ele está ligado à União. Qualquer demanda contra o Ministério da Economia, por ele não ter personalidade jurídica própria, não vai ser dirigido ao Ministério da Economia, mas sim à União, que é a pessoa jurídica ali responsável, né, pelo Ministério da Economia, tá? Agora, contra o Banco Central, que é uma entidade da administração pública indireta, né? O Banco Central, que é uma autarquia, ele pode ali configurar no polo passivo de uma demanda judicial, porque ele tem personalidade jurídica própria, né? Autarquias são pessoas jurídicas de direito público,
tá? Então, olha só, o órgão, né, ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica, ele está ligado ali à pessoa jurídica, né, do qual ele faz parte, né, porque ele é uma divisão interna de competências, e a entidade é uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica própria. Então, ó, diferentemente do que ocorre na descentralização, na desconcentração há hierarquia, ou seja, há subordinação entre órgãos. Então, na desconcentração, né, na criação ali de órgãos, na divisão interna de competências, tem hierarquia, tá? Na descentralização, não tem hierarquia, não tem hierarquia. Então, olha aqui, atenção, a desconcentração é observada tanto na administração direta, na criação de órgãos, como nas entidades de administração indireta, né, que também vão se ramificar aí em órgãos. Assim, podemos ter, por exemplo, a administração descentralizada, desconcentrada, né, que seria ali uma entidade de administração indireta se subdividindo em órgãos, e temos uma administração centralizada, desconcentrada, né, que é a administração direta criando órgãos públicos, né, se desconcentrando. Então, olha só teremos hierarquia na desconcentração, na criação de órgãos. Por quê? A criação de órgãos é a divisão interna de competência. Na descentralização, que seria, né, a criação de uma entidade que compõe a administração indireta, nós não temos hierarquia. Não existe hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Não existe, tá? Então, a União, ela não é superior ao INSS, que é uma autarquia. Tá? Ela não tem superioridade, não tem subordinação do INSS para com a União. O que tem é uma vinculação. O Banco Central, ele não é vinculado, ele não é subordinado ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia, ele não é, tá? Ele é o quê? Tem uma vinculação, ele está vinculado. E aí vai ter um controle finalístico, né, um controle de finalidade, para ver se o Banco Central está cumprindo, né, as funções ali para as quais ele foi criado, tá? Mas não há subordinação entre a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta não é superior à administração pública indireta. Então, ó, descentralização cria entidade, desconcentração cria órgão. Agora vamos falar, né, da administração pública direta e da administração pública indireta. Então, a administração pública direta, né, ela é um conjunto de órgãos públicos que integram as pessoas políticas, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Então, a administração pública direta, ela é composta aí pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, tá? A administração pública indireta são pessoas administrativas vinculadas à respectiva administração direta, então não é subordinada, mas sim vinculada, e tem o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Aqui, pessoal, nós temos, né, as entidades que compõem a administração pública indireta. Então, a gente tem a fundação pública, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública, né? A chamada aí de fase, tá? Então, essas são, né, as entidades que irão compor a administração pública indireta, tá? Então, aqui, ó, a administração federal compreende a administração direta, que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. O órgão público, seja na administração direta ou na indireta, eles resultam de um processo de desconcentração, porque lá na sua prova vai falar que descentralização é criar órgão público. Isso está errado, né? Porque a gente já cansou de ver aqui que desconcentração é que cria órgão público, descentralização cria entidades, tá? Que compõem a administração pública indireta. Isso você não vai errar na prova, tá? Então, olha só. Ele resulta, né? A criação de órgãos públicos resulta de um processo de desconcentração em que a pessoa jurídica se desmembra em unidades internas para propiciar melhoria na sua organização estrutural. São centros de competência despersonalizados. Por quê? Porque a gente viu que os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, né? E aí, a gente vai ver aqui
que nós temos, ó, os órgãos públicos independentes e autônomos que podem ingressar em juízo para defender as suas prerrogativas institucionais. Por exemplo, se a gente pegar aqui a Câmara Municipal ela é um órgão público que faz parte do município, né? Nós temos o município, e aí nós temos os diversos órgãos públicos, né? Que compõem ali aquele município. O município, pessoa jurídica de direito público interno, que faz parte da administração pública direta, ele vai se dividir em órgãos públicos. A Câmara Municipal é um órgão público. Logo, a Câmara, em regra, ela não tem personalidade jurídica, em regra, ela não pode, né, demandar em juízo e nem ser demandada em juízo. Ok. Né? Qualquer atuação de um órgão público municipal, né, que lesar terceiros, enfim, ou que precisar, né, de ser recorrido até o judiciário, o polo passivo será sempre o município. Só que no caso da Câmara e de alguns outros órgãos, tá? Eles possuem prerrogativas que foram previstas lá na Constituição. A Câmara, por exemplo, ela tem direito a repasse municipal até determinada data, até o dia 20 de cada mês. Se esse repasse ele não é feito, a Câmara ela pode ingressar em juízo, mesmo sendo um órgão, não tendo personalidade jurídica, mas ela tem capacidade processual em determinados casos para ingressar em juízo contra o município, exigindo ali aquele repasse, ok? Então, embora, né, não tenha personalidade jurídica, alguns órgãos, né, em defesa das suas prerrogativas que são garantidas pela Constituição, poderão, né, ter capacidade processual. E aí, ó, a atuação dos órgãos é imputada à pessoa jurídica que pertence e, portanto, é a pessoa jurídica quem deverá figurar como parte em um processo judicial como regra geral. Isso aqui é um exemplo, olha só. A Guarda Civil Municipal, né, de Serra é um órgão público que faz parte do município, né? Se um guarda civil ali, durante o exercício das suas funções, ele causa determinado dano ali a terceiro, esse terceiro lesado, ele não ingressa em juízo contra o guarda, nem contra a instituição Guarda Civil Municipal, mas sim contra o município de Serra, tá? Que é ali a pessoa jurídica que aquele órgão, né, faz parte que aquele agente público atua, tá certo? Então, é isso aí que eu quero que vocês entendam, porque o órgão público não pode ser demandado porque ele não é pessoa. Ele faz parte da pessoa jurídica de direito público interno município, mas ele não é pessoa por si só. Ele é dependente ali, né, daquele município, tá? Então, a gente tem algumas teorias, né, que buscam explicar essa relação dos agentes públicos, dos órgãos públicos com a pessoa jurídica das quais eles fazem parte. Então, olha só, a gente tem a teoria, né, do órgão do mandato e da representação. O Estado, enquanto pessoa jurídica, atua por intermédio de agentes públicos, pessoas físicas. Assim, é importante conhecer a teoria do órgão e as demais teorias que buscam explicar como a conduta desses agentes públicos vincula o Estado. Aí a gente teve a primeira teoria que buscou, né, explicar essa relação foi a teoria do mandato, tá? Essa teoria seria o mandato, né, no direito privado, lá no direito civil, ele é um contrato, né, através do qual uma pessoa, ela delega poderes a outra para atuar, né, no seu nome, tá? Então, o mandato, ele é chamado aí, mais conhecido como procuração, né? Tem muita gente aí que já fez procuração para alguém fazer algum ato em nome próprio, nome, né, da pessoa, tá? Então, seria mais ou menos isso, tá? A teoria do mandato, ela compararia, né, a atuação do agente público como um mandatário do Estado. Então, ele agia em nome e sob a responsabilidade do Estado. Ela foi criticada porque o Estado, ele não tem vontade própria para outorgar um mandato a um agente público. Então, ela não foi para frente. E aí surgiu a teoria da representação. Também lá do direito civil, né, a representação no direito civil ela é um instrumento para suprir a incapacidade civil. Então, ela é utilizada, né, para os incapazes, como, por exemplo, os menores de idade. Que aí o menor ele vai ser representado por alguém plenamente capaz, que é chamado de tutor ou curador. E aí, né, a teoria da representação, ela equiparava o agente público a um representante do Estado, atuando como tutor ou curador, mas dessa forma,
ela equiparava o Estado ao incapaz. Então, não foi para frente também. E aí, por fim, surgiu, né, essa teoria aqui, que é adotada, né, que é a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva, ou teoria de Otto Gierke, que é o criador, né, o alemão que criou essa teoria. Essa teoria, gente, ela afirma o seguinte, que quando a pessoa jurídica, ela manifesta a sua vontade por meio de órgãos, tá? Então, em outras palavras, o órgão, ele é parte do Estado, assim como os agentes públicos, né? Então, quando o agente público manifesta a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. Vamos simplificar aqui. Se a minha mão, ela dá um tapa em alguém, eu não posso falar assim, desculpa, fulano, não fui eu, foi a minha mão. Por quê? Porque a minha mão, ela faz parte do meu corpo, né? Eu não posso bater em alguém e falar assim, não fui eu, foi a minha mão. Porque nós somos um todo. É isso que a atuação do agente público, tá? O agente público, você, Guarda Civil Municipal aí de Serra, quando você atuar no exercício da sua função, a sua atuação, ela não é imputada a você, ela é imputada a quem? Ao órgão público, Guarda Civil e, consequentemente, ao município de Serra, que é a pessoa jurídica aí, né, que é responsável por esse órgão e por esse agente público. Entendido? Então, todas as vezes que um agente público ele atua, se ele causar, por isso que ele não pode ser demandado diretamente em juízo, porque a atuação não é dele, a atuação é do Estado, né? A atuação do Estado que eu digo assim, pessoa jurídica de direito público, né? Mas no caso do nosso exemplo, a atuação é do município, né? A atuação é da administração. Então, todas as vezes que o agente público no exercício de sua função atua, aquela atuação ela não é dele, ela é imputada, né, à própria pessoa jurídica aí que ele está vinculado. Então, essa é a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva de Otto Gierke, tá? Nós temos aqui a classificação dos órgãos públicos quanto à posição hierárquica, tá? Então, a gente tem os órgãos independentes, né? Esses órgãos, eles não subordinam a nenhum outro. Os seus titulares são agentes políticos, então a gente tem, por exemplo, o Poder Executivo, né? Ali a Presidência da República, tá? Então, esses órgãos, eles não, no âmbito dos estados, as governadorias, esses órgãos, eles são independentes, eles estão previstos no próprio texto constitucional, eles são representativos de poderes e eles não subordinam a nenhum outro órgão. Abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. Esses possuem, né, uma ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas eles estão subordinados, né, aos órgãos independentes, tá? Embora eles tenham bastante autonomia, né, eles se subordinam aí aos órgãos independentes. Em terceiro lugar, a gente tem os órgãos superiores, tá? Esses órgãos, eles possuem atribuições de direção e decisão, mas eles estão subordinados a uma chefia mais alta, né? Eles não têm autonomia administrativa nem financeira. A única coisa que eles têm, né, é atribuição aí de direção e de decisão, tá? São chamados de órgãos superiores. Por fim, a gente tem os órgãos subalternos. Esses órgãos são de mera execução, tá? Eles não têm poder decisório, tá? Começando a falar aqui da administração pública indireta, o Estado, né, ele vai criar as entidades da administração indireta e ele vai transferir a elas titularidade e execução de serviços públicos. Então, a administração pública indireta é o conjunto de pessoas administrativas que são vinculadas, né, e não subordinadas à administração pública indireta e tem o objetivo de desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Então, aqui a gente tem um princípio, né, da especialização ou da especialidade que vai atribuir a uma entidade criada especificamente para determinada finalidade uma parcela de competência do Estado. Então, aqui, né, a gente tem, por exemplo, a Petrobras, né, que é uma sociedade de economia mista, que compõe a administração pública indireta, né, para exercer ali a função, né, da questão ali dos combustíveis, tá? Enfim, então tem ali uma especialidade para cada entidade da administração pública indireta. Toda entidade de administração pública, ela precisa de uma lei para ser criada. E isso, da administração pública indireta, isso está previsto no artigo 37, no inciso 19 lá da Constituição. Ó. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar
neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, tem duas situações diferentes, ó. Tem uma lei que cria e tem uma lei que autoriza, tá? Então, tem uma lei que cria e uma lei que autoriza. A administração federal compreende, ó, administração indireta, né? Compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Então, essas aqui, pessoal, são as entidades de administração pública indireta. Quando a gente falar de administração pública indireta, nós estamos falando de alguma dessas pessoas aqui. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então, aqui, ó, autarquia. A autarquia, ela é a única que é criada por lei, tá? Então, a lei cria a autarquia, a lei autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, tá? Então, a única que é criada por lei é a autarquia, as outras são autorizadas por lei, tá? Então, a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela faz parte da administração indireta, ela é criada por lei para desempenhar funções, né, que não tem caráter econômico, tá? A autarquia não exerce nenhuma função de caráter econômico e atividades que sejam típicas de Estado. A autarquia não pode exercer função econômica. Por exemplo, a Caixa Econômica, né, ela faz parte da administração pública indireta, ela é uma empresa pública, ela exerce o que? Uma atividade econômica. Beleza, a empresa pública pode, a sociedade de economia mista pode, igual o Banco do Brasil, mas a autarquia jamais, tá, vai ser criada para exercer atividade econômica, tá? E ela vai exercer atividades aí típicas, né, próprias de Estado. As fundações públicas, elas são instituídas pelo poder público com patrimônio, né, total ou parcialmente público. Ela vai ser criada, né, a sua autorização, ela vai ser autorizada por lei, ela ainda vai ter uma lei complementar definindo, né, o âmbito aí da sua atuação. Então, ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito privado. E ela, né, vai desempenhar atividade de Estado na ordem social, com capacidade de auto-administração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. Então, a gente tem um exemplo aqui de fundação pública, o IBGE, a FUNAI, né, que cuida ali da questão dos índios, tá? Então, são fundações públicas. Empresas públicas e sociedades de economia mista surgem a partir da ideia de um Estado empresário, né? Que o Estado ele deveria suprir algumas lacunas ali na atuação do setor produtivo. Então, assim, embora, né, elas tenham sido concebidas inicialmente para explorar a atividade econômica, hoje também elas são utilizadas para prestação de serviço público, tá? Então, a gente tem como, por exemplo, né, de empresa pública, sociedade de economia mista, a gente tem a Petrobras, né, que é uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica. Nós temos o Correio, que é uma empresa pública que presta um serviço público, né? A gente tem aqui em Minas Gerais, né, a CEMIG, né, que é responsável pela distribuição de energia, é uma sociedade de economia mista, tá? Então, assim, a empresa pública e sociedade de economia mista, elas podem ser, a lei que autoriza a criação delas, tá? Elas podem ter tanto caráter econômico como serem prestadores de serviço público. Quem não pode ter nenhum caráter econômico é a autarquia. A empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, de acordo, né, com a nossa Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado não deve ser a regra. Ela pode ocorrer em alguns casos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, ela tem que ser em caráter excepcional, em casos constitucionalmente previstos, tem que ser relevante para o interesse coletivo e tem que ter imperativo de segurança nacional. Isso está no artigo 173 da Constituição. Ó. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, essas aí, né, são os critérios, esses são os critérios para que o Estado, né, ele explore atividade econômica.
Então, ó, aqui nós temos a empresa pública, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei, né, a criação, ela tem um patrimônio próprio e o patrimônio dela é integralmente público, por isso que ela tem esse nome, empresa pública. A personalidade jurídica dela é de direito privado, mas o patrimônio é totalmente público. Então, aí, né, que surge o nome empresa pública. A sociedade de economia mista, ela também é uma pessoa jurídica de direito privado e também é autorizada, né, a criação por lei, só que ela tem que ter a forma societária específica, né, que é sociedade anônima. Ela só pode ser sociedade anônima, tá? E as ações, né, ela é distribuída em ações, a maioria das ações, o capital, né, dela, a maior parte do capital é público. Mas é possível, né, ter um capital privado, porque você consegue, né, comprar ações da Petrobras, comprar ações do Banco do Brasil, tá? Mas a maior parte do capital com direito a voto, ele tem que pertencer aí à União, aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios. Ou seja, a maior parte do capital com direito a voto, ele tem que ser um capital público. E aqui, ó, olha só, vamos ver aqui, né, se a gente aprendeu, se a gente conseguiu fixar o conteúdo, ó. A entidade de administração pública indireta, criada por meio de lei para desempenho de atividades específicas com personalidade jurídica pública e capacidade de auto-administração é a autarquia, B, fundação privada, C, sociedade de economia mista, D, empresa pública e E, empresa subsidiária. Então, ó, a entidade de administração pública indireta, criada por meio de lei, então ela foi criada por meio de lei para atividades específicas. E nós estamos falando aqui, né, de autarquia, tá? Letra A. Então, olha só, autarquia, serviço autônomo criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu maior funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Aqui, ó, próximo, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, é a... Então, aqui, ó, entidade dotada de personalidade de direito privado, né? Criação autorizada por lei. Patrimônio próprio, capital social. Até falar patrimônio próprio, a gente, né, não conseguiria diferenciar se era empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas quando falo que o capital é integralmente público, né, integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou os municípios, nós estamos falando de empresa pública, ok? Pessoal, assim nós encerramos nossa dica aqui de hoje de Direito Administrativo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o seu like, deixe seu comentário no vídeo, isso é importante para que a gente dê continuidade e traga cada vez mais conteúdos para vocês, tá? Eu os aguardo aí na nossa próxima dica. Até lá!